Como surgiu o seu bichinho pela representação? Ora bem, eu na escola, como eu passei muito tempo no ensino secundário, 6 anos, tive muito tempo a pensar em muita coisa, então fazia parte da Associação de Estudantes e então tínhamos que organizar muitas coisas. E uma das coisas que eu organizava era eventos culturais, não era bem teatro, mas eram eventos culturais. E eu gostava imenso da parte artística, da parte teatral, dos eventos que fazíamos. E depois acabei por ir parar à representação da forma mais absurda, que foi através de um anúncio de televisão, no caso foi da Vodafone. Quando a Vodafone estava a aparecer, precisavam de pessoas para ir gravar para uma praia e eu fui gravar para uma praia em Cascais. E como era presidente da associação, juntei, sei lá, 60 pessoas, miúdos, e fomos todos gravar. Pronto, e um agente que lá andava viu-me, achou-me interessante e recrutou-me. Pronto, dali para a frente entrei numa agência, não sabia o que era uma agência sequer, e fiz um casting para uma novela que não fiquei, correu horrivelmente mal, foi a pior coisa que eu fiz na minha vida e que me envergonho profundamente, e pessoas viram ainda por cima. E depois, curiosamente, depois desse casting, chamaram para fazer um outro casting, especificamente a mim, e esse casting era o casting dos Morangos, e foi assim que eu entrei. Foi o seu primeiro trabalho? Pouco profissional possível. Foi o primeiro trabalho como ator? Foi o meu primeiro trabalho como ator. O primeiro trabalho como ator foram os Morangos com Açúcar. Vocês sabem o que é? Sim. Com a participação nos Morangos com Açúcar, sentiu que ganhou mais visibilidade? É inevitável, assim, não é? Posso dizer e afirmar com toda a certeza do mundo que um mês depois de eu estrear, que não havia ninguém mais famoso em Portugal que eu. Eu e a maior parte dos meus colegas. Não havia. E acho que hoje em dia o maior fenómeno que possa existir em Portugal é mais ou menos, e não estou a exagerar, 10, 15% do que nós vivemos naquela altura. Hoje em dia não se vê escolta policial de um ator à saída de um restaurante. Eu tive escolta policial muitas vezes. Eu tive lojas destruídas porque eu estava dentro da loja. Nós tivemos... Eu não podia estar em nenhum shopping, em nenhum restaurante com muita gente, em nada. A vida era quase uma vida de clausura. E, portanto, é quase estranho. Assim, no momento em que estreia, tu passas a ser uma pessoa viralizada. E a sorte é que na altura não havia Instagrams, nem WhatsApps, nem nada disso. Havia Wi-Fi e mais nada. Portanto, não existia redes sociais. E nós tínhamos este nível de projeção. Por não haver redes sociais é que o mundo movia-se para nos ver e para nos tocar. Portanto, sofri muito. Portanto, a fama naquela altura, nunca mais na vida ninguém vai sentir aquilo que nós sentimos. Acho que fomos a última geração a sentir aquilo. Como era ser o crush ou o rapaz mais galardoado do momento? Epá, eu na altura tinha noção que era um grande canastrão, que era possivelmente o pior ator do mundo, mas também tinha noção que era o maior galã, não é? Mas eu era o maior galã porque tinha o melhor papel. Era Claro. só por causa disso, não era por mais nada. Era uma sensação estranha porque assim, eu tenho lá em casa uma parte das cartas que eu recebia. Enviavam-se cartas, pronto. Só para ter uma ideia, enviavam-se cartas. Então eu tenho milhares e milhares de cartas com meninas que perdiam tempo a trabalhar papel, a fazer coisas bonitas para mim. Pedidos de casamento, pedidos de namoro, pedidos de ajuda. Era impossível, eu podia ser aqui muito modesto, mas era impossível não ter noção que era realmente o galã daquela série. Era um dos galãs de Portugal. Eu tinha o peito cheio, andava sempre o peito inchado, porque sabia que era alguém que era requisitado e procurado por todos os outros. Era impossível. Eu tinha que ser muito pouco modesto, não é? Estar aqui a dizer que era mentira. Realmente, era um galã. Era um grande galã. Era. Já foi há 15 anos. O Tiago, olha. O Tiago.
Tiago. O Luís disse, estivemos agora a falar, disse-me que acordava todos os dias às 5 da manhã, Sim, durante um ano. sim. Acordava às 5, 5 e meia da manhã. Eu vivo em Cascais, não é? Portanto, apanhava um autocarro, apanhava o comboio, vocês vão apanhar, apanhava depois uma carrinha de produção, que era no Caixo de Tré, chegava ao estúdio, que fica longe de Lisboa, fica a cerca de 40, 50 km de Lisboa, e depois chegava lá por volta das 7 da manhã, e depois era maquilhar, arranjar, e acordava cedíssimo, e gravávamos até às 7 da noite, depois era o mesmo percurso de volta, chegar a casa às 10 da noite, estudar as cenas seguintes, que era à volta de 30, 40 cenas por dia, estamos a falar de 60, 70 folhas por dia, e isto era cíclico, durante um ano só tínhamos uma folga, na altura dos morangos, agora não, agora acho que são duas, mas na altura tínhamos só uma, e era assim 5 e meia da manhã, lá raramente 9, 10 da manhã, muito raramente. Para trabalhar o dia inteiro. 12 horas pelo menos. No meu caso, que era natural, que era protagonista, portanto eu e a Joana Duarte gravávamos mesmo muito. Como é que era o bom ambiente no backstage? Olha, o ambiente no backstage era peculiar, porque nós éramos jovens, não é? Estamos a falar jovens, em que a Marina Monteiro, acho que tinha, se não estou enganado, tinha 15 anos. Tinha 15, já fazia 16, mas estava ali. Eu tinha 21, portanto eu era dos mais velhos. As hormonas aos saltos, de repente tu és o miúdo que está a estudar para ser informático e o outro está a estudar para ser gestor de uma empresa e dão por eles a dar beijinhos na boca e a rolar numa cama e a receber a pupos de toda a gente. Aquilo é um bocado estranho, portanto a relação era a minha, eu sempre fui um bocado outsider, nunca estive muito relacionado com o ambiente Morangos, era sempre um bocado outsider, mas eu sei que aquilo era um ambiente jovem, ou seja, as pessoas olhavam umas para as outras naquela perspectiva de, sabe, eu agora sou ator profissional, eu não olho para a minha colega numa perspectiva de, olha que mulher bonita, dá uns beijinhos, olha que bom. Naquela altura era olha, hoje vou beijar esta, olha, amanhã vou beijar e era esta coisa, são miúdos novos que de repente se estão a relacionar, estão a relacionar-se, são namorados sem serem namorados, saem dali e têm as suas namoradas, mas ali tem outra namorada, então imagina aquilo na cabeça do miúdo que nem sequer sabe o que é aquilo é uma fantasia, é um conto de fadas, portanto a relação era excessivamente fixe. Acho que este é o termo. Não acontecia nada, o dito cambalacho, isso não acontecia. Que eu saiba, que eu tenha visto. Isso aconteceu, não digo. Mas as pessoas davam-se todas muito bem. Qual era a pessoa que tinha maior afeto? Eu dava muito bem com a minha família, o meu grupo familiar dos Morangos, ou seja, o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos, ou seja, era o João André, era o Salvador, era a Catarina, o Jorge Silva e a Sónia Brazão. Nós dávamos extremamente bem, nós éramos muito amigos, estudávamos os textos todos juntos, éramos uma família mesmo. Eu recordo-me que a minha mãe, verdadeira, tinha muitos ciúmes da minha família falsa. Tinha muitos ciúmes. Porque eu dizia, hoje vou gravar com a minha mãe. E ela dizia, também sou eu. E então ela tinha muitos ciúmes, porque nós dávamos mesmo muito bem. Eu, de facto, eu dava muito mais com o núcleo mais velho e dava mesmo muito mais com a parte técnica da produção do que propriamente com o elenco. Dava muito bem com o elenco, mas não eram os meus melhores amigos. De colegas, dava muito bem com o FF. Muito bem. E pronto, e com os meus, eu estava bem com toda a gente, na verdade. Mas pronto, talvez o FF e o meu núcleo familiar éramos os mais amigos. A pessoa mais engraçada com quem trabalhava? A pessoa mais engraçada, olha, um deles era o Dino, o Francisco Ada, que faleceu. Ele era a alma dos Morangos com Açúcar. Tudo o que ele fazia tinha graça. Toda a gente o respeitava imenso. Ele era o único que podia não seguir o guião, podia
não fazer sequer o guião, ele era muito, muito, muito respeitado e era muito engraçado. Gostava muito dele. Depois, naturalmente, o Tiago Castro Crómio, aquele núcleo do Crómio, do Valsacina, que era o Tojó, aquilo era muito, 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 muito engraçado. Eles eram muito engraçados. E o Castro ainda é engraçado. Ele é muito engraçado. São boas pessoas. Eles eram os mais porreiros, mais fixes. Qual era a pessoa com quem gostava mais de contracenar? Eu gostava de contracenar, sinceramente, eu tinha um grande respeito. Houve uma fase em que eu tinha um prazer enorme em representar com uma pessoa que passou, mas foi muito rápido, que eu adorei. Acho que foi o maior prazer que eu tive, que foi com o Relacionado. O Relacionado fez de Pai Natal nos Morangos, assim, uma passagem, e eu fiquei fascinado com o respeito que havia à volta dele. Então, cada vez que ele estava em cena, tudo o que eu dizia com um respeito que eu nunca tinha sentido antes. Acho que foi a primeira vez que eu senti que eu tinha que dizer aquilo mesmo como se fosse um profissional. E então foi a melhor fase que eu tive enquanto pseudo-ator. De resto, eu posso dizer que talvez o Jorge Silva, que era o meu pai, eu gostava muito de representar com ele. Ele era muito... Era muito bom. Muito, muito, muito bom mesmo. E isso faz toda a diferença. O Luís e o Tiago tinham alguma coisa em comum? Tínhamos. Tínhamos muito em comum. Eu, na vida real, estava em artes, eu desenhava e ia seguir arquitetura. Eu fazia da UNIL e era uma espécie de líder, ou seja, era presidente da Associação de Estudantes. E isso foram requisitos muito importantes na seleção, que depois foi dito, porque o Tiago desenhava, estava em artes, fazia da UNIL e também era uma espécie de líder da CRU, do grupo dele, do círculo de amigos. Ele era o líder, naturalmente também era o protagonista. Portanto, a escolha eu sei que passou muito pelo facto de eu ter as habilidades que eles procuravam. Para eles era mais fácil, assim não precisavam de se focar só num ator canastrão, ou seja, focavam só no ator canastrão e não um ator canastrão que não sabia nem desenhar nem andar de bicicleta. Eu assim sabia fazer duas coisas, só não sabia fazer uma, que era representar. Portanto, nesse aspecto ajudou imenso. Ok. Qual foi a cena que teve mais prazer em fazer? Que gostou mais? Olha, a cena que mais gostei de fazer foi... foram várias. Foram as cenas que eu tinha que fazer stunt, tinha que fazer descidas de bicicleta, quedas, que eu adorava fazer isso. Adorava. E talvez a cena que eu mais gostei de fazer, e ao mesmo tempo foi a cena que mais me custou fazer, foi a minha última cena dos Morangos. A última de todas que eu gravei, que foi no verão. Eu chorei tanto. Eu acho que nunca chorei tanto na minha vida como chorei depois daquele corte. Portanto, ou seja, a energia era que eu sabia que era a minha última, toda a equipa sabia que era a minha última, e o meu pai estava em cena, curiosamente tinha uma saída de cena em que ele dizia-me boa sorte, mas porque no contexto da novela fazia sentido. Até isso foi peculiar. E eu lembro-me de ele estar a sair de cena, olhar para trás e olhar para mim, e eu vi que era o Jorge olhar para o Luís a dizer boa sorte, porque isto é a tua última cena dos Morangos e agora vem o resto da tua vida. E ele olhou para mim e disse-me boa sorte. E não foi o Sebastião, foi o Jorge. E quando ele fechou a porta, eu senti que foi a minha melhor cena. E senti, e passou-te 1 ano e meio de Morangos com Açúcar nos olhos, não é? De repente passou-te o ano todo, o que tu viveste e o que terminou ali. No contexto, fez com que fosse a minha melhor cena. Mantém alguma amizade com alguém dos Morangos com Açúcar? Sim, aliás, nós há pouco tempo tivemos um jantar, até foi bastante badalado esse jantar. Tivemos a reunião do elenco 3 dos Morangos, penso que foi ano passado, em que nós comemorámos já não sei o que é que estávamos a comemorar relativamente aos Morangos, mas juntámos quase toda a gente do elenco. Assim, eu não privo diariamente com o elenco,
mas dou muito bem com toda a gente do elenco, seja quem for, que nós cruzamos e damos e simplesmente não nos cruzamos porque as nossas vidas também tomam rumos diferentes. Mas estivemos juntos há muito pouco tempo e foi muito divertido, porque pessoas com filhos, pessoas mais velhas, mais gordas, mais magras, com barba, sem barba, todos diferentes, e depois todos com o mesmo espírito, que é uma coisa muito engraçada. Os Morangos eram uma série juvenil, mas haviam pais que não deixavam os filhos verem os Morangos. No meu caso, os meus pais deixavam. E também é por isso que eu estou a fazer este papo. Acha que haviam cenas impróprias? Eu acho que há aqui uma mistura de como passaram 9 anos, agora mistura-se um bocadinho o que é esta coisa dos pais não permitirem. Os pais começaram a não permitir ver os Morangos a partir de um certo ponto. Não foi logo no início. Foi a partir da 5ª temporada, talvez, 5ª, 6ª temporada, que começaram, aliás, os Morangos acabam exatamente por haver demasiadas queixas em relação ao conteúdo. Mas foi a partir da 5ª temporada, mais ou menos, é que começou a haver esse tipo de problemas. Até porque na nossa temporada era exatamente o inverso. Eu recordo-me que nós fizemos, por exemplo, uma campanha que era grafitar não é estragar. Porque se grafitavam nas escolas. Porque a Becas grafitava nas escolas. Sim. E de repente todas as escolas apareceram pintadas. E então a TVI e a Plural foi naturalmente avisada que estava a acontecer, não é? Os miúdos estavam a pintar as escolas. Então fizemos esta campanha e a verdade é que de repente todo o país estava a ser limpo. O maior impacto que os Morangos tiveram naquela geração foi quando o Tiago, a minha personagem, foi fazer voluntariado para o IPO. Teve ali um conjunto de episódios em que eu estava no IPO e naquele mês que foi para o ar, o voluntariado em Portugal, nos hospitais, aumentou 40%. 40% a nível nacional. Portanto, isto era o impacto que nós tínhamos na altura. Não se pode confundir com aquilo que aconteceu posteriormente, que foi, e eu compreendo, que havia cenas dos Morangos mais recentes em que eu, se não soubesse como consumir droga, eu sabia como comprar, a quem comprar, onde consumir, na casa de banho, como consumir, como limpar e qual era o resultado daquele consumo. Isto é que não pode ser. Os pais não querem que o filho saiba como é que se processa isto. Na nossa temporada isso não acontecia. Portanto, nós nunca tivemos qualquer tipo de problema com pais que não deixavam os filhos ver os Morangos com Açúcar. Na nossa temporada. Era muito naif. Era muito infantil. Depois deixou de ser. Mas nós éramos muito infantis. O Dino, quando faleceu, foi um balão. Foi um balão que subiu. Era muito metafórico. Se calhar se fosse agora, havia um acidente de carro. E ele perdia-se mesmo num acidente de carro. Esta é a diferença que há daquela altura para agora. Eu tenho a certeza absoluta que se o Dino tivesse falecido agora, a cena que iria ser feita era, de caras, um acidente de automóvel. E na altura não houve esse cuidado de não fazer. Portanto, eu acho que os pais têm razão quando não queriam que os filhos vissem, mas também sei que foi a partir de uma certa altura. Ok. Eu agora tenho 4 questõezinhas mais, não é pessoais, são mais sobre o que o Luís pensa. Qual é a coisa... Qual é ela? Desculpa. Ai, meu Deus. Qual é a coisa... Compõe-te. Temos pouco cartão. Qual é a coisa que se arrepende mais? O que é que eu me arrependo? Olha, isto é um clichê. Eu vou dizer, eu não me arrependo de nada. Mas sei que se tivesse tomado decisões diferentes, o meu rumo teria sido completamente diferente. Eu sei onde é que é o sítio onde eu, se tivesse tomado outra decisão, neste momento se calhar não estava aqui e estava neste momento ocupado e não vos podia dar esta entrevista porque estaria a fazer uma novela. E não me arrependo, eu não me arrependo de nada, mas sei onde é que, se eu tivesse que dizer onde é que eu estava arrependido, eu sei onde é que era. Mas não me arrependo, porque agora estou aqui.
aqui sentado Uhum. neste teatro contigo, e isso nota-se que é um grande alcance da vida, mas não me arrependo de nada. Mas se eu tivesse que dizer, eu sabia onde é que eu estaria arrependido. Todas as decisões que nós tomamos têm consequências tanto positivas como negativas. Ser ator e ser ator em Portugal, o que é? É uma guerra. Ser ator em Portugal é uma guerra. É difícil. É uma guerra difícil e é uma guerra que é para poucos. Não é só querer ser ator, não é só dizer que eu sei representar e não é só dizer que eu tenho um amigo numa produtora. Ser ator é muito mais que isso. Ser ator, só ser ator quando se tem uma carreira. E o que eu vejo aí muito são pessoas. O paralelismo que eu faço normalmente e dou-me razão, e vocês vão me dar razão também. Não é por representares que és ator. Como não é por tu andares de moto a 125 que és motar. Tu és motar, se fores motar, se tiveres uma carreira de estrada, se tiveres uma boa moto. Tu só és ator se tiveres carreira. E o que eu vejo hoje em dia são miúdos que representam, que dizem texto, que fazem novelas, porque é o que se faz mais sem formação. E isso não é ser ator. Portanto, ser ator é muito mais do que isso. É viver com dificuldades, é viver com muito dinheiro, é saber viver com pouco, é saber ouvir um não, ouvir um sim e saber gerir. É demasiado complexo. Portanto, para ser ator em Portugal é muito difícil. E se calhar isto que eu disse, se fosse o jogo do quem é quem, de todas as cabecinhas que estão de pé, sobrava para aí 2 cabecinhas no jogo quem é quem, porque poucos são atores. E falo da minha geração, claro. É muito difícil. Qual é o seu lema de vida? O que é a vida para si? É trabalhar. O lema de vida é: se não trabalhares, não chegas lá. Nada cai do céu. Quando cai, cai uma vez. Se tu andares no meio de Lisboa, se tiveres 10 horas a andar em Lisboa, 2 pombos vão-te fazer cocó na cabeça. Se passares só de repente, se calhar nenhum te faz. Se passares só um bocadinho, ninguém te faz. Tens que andar lá e levar muitos cocós na cabeça. O meu lema de vida é trabalhar e sempre com um objetivo e nunca ter só uma opção, ter sempre 2 opções. O lema de vida é esse. Sou aqui ator, sou ator no teatro, na televisão, sou ator no cinema, sou encenador, sou produtor, trabalho numa copa de um restaurante, vou lavar pratos, sou cozinheiro, ou o que for, desde que faça com gosto. Se o Luís só pudesse pedir um desejo, um único desejo, qual seria? Que o meu micro ainda tivesse ligado. Não. O meu único desejo? Sim. Só um. Epá, vou ser muito hipócrita. O meu desejo é viver muito bem. E isso quer dizer tudo. Portanto, Em todos os sentidos. o meu desejo é não ter que pensar em nada, simplesmente viver muito bem. Esse é o... Sim. É isso. Podia dizer que era ter saúde e essas coisas, mas isso já se sabe. Não vale a pena pedir, não é? Já sabe, não é? Ninguém vai dizer: não, eu saúde não quero. Eu quero é isto. É isto. Obrigada. Foi só isto? Não me perguntas o que é que dizem os meus olhos? O que dizem os seus olhos? Ramelas.